Olá, que tal? Está bem? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce e bem-vindo lá. Então, gente, eu sempre vi muito meme e cenas, né, comentários, na verdade, positivos sobre a série 3 é Demais. Então, decidi assistir, adorei. Eu sei que era uma série muito antiga, mas eu sei que ela conquistou o coração de muita gente por aí. Então, hoje falaremos um pouquinho mais sobre 3 é Demais, né, barra curiosidades. Vamos falar um pouquinho mais, barra curiosidades da série. Eu vou sentir saudades. Eu vou sentir saudade também. Mas eu tenho que fazer cara de corajoso, tá bem? Nós temos que ser corajosos agora. Quero ver a sua cara de corajosa. Pode sorrir pra mim? Boa, menina. Tudo bem, agora que conseguimos mostrar bravura, eu quero que me dê o maior, o mais gigantesco, o mais carinhoso abraço que você já me deu em toda a vida. Pronta? Agora! Vai! Mas como eu falei, ela é uma série bem mais antiga, né? 1900 e bolinha, como o povo fala. 1900 e bolinha é uma série bem mais antiga. E toda gente que não conhece. Então vamos de introdução. O que essa série conta? É o Dan, né, gente? O Dan, que é um dos personagens principais, ele tinha acabado de perder a sua esposa. E aí ele tava com as suas 3 filhas. A DJ, né? Que todo mundo chama ela de adolescente, mas pra mim ela era uma pré-adolescente quando começou. A Stephanie, que era uma criança, e a coisa fofa da Michelle, que era um bebezinho ainda de colo. Então, como forma de cuidar das crianças, das 3 filhas, como ele trabalhava e tudo mais, ele decide chamar o Jesse, né, que é um roqueiro, que é tio das crianças, né, que é o irmão da Pamela, que é da esposa dele, e também o Joey, que é o melhor amigo dele, que é comediante. Então eles vivem milhões de aventuras, milhões de coisas, e uma das coisas mais bonitas de toda a série, essa união que eles têm um com o outro, esse apoio que cada um dá um com o outro. Agora vamos para as curiosidades da série, que é o que você veio assistir, né? Falando assim de curiosidades, para você entender cada curiosidade, eu vou falar por personagem, tipo, tal personagem, tal coisa. Tem curiosidade, tal coisa. Porque assim, pelo menos pra mim, ficaria muito mais fácil você entender de quem eu tô falando. Principalmente se a gente estiver falando do nome do ator e não do personagem em si. Quanto tempo pretende ficar debaixo do cobertor? Até eu me casar. Vai ser difícil conhecer alguém aí debaixo. A curiosidade que eu tenho é que o Dan não seria feito pelo Bob. Sim, gente, não seria feito pelo Bob. Na verdade, quem seria o Dan na série seria o John Steven. Eu aqui não sabendo falar sobre o nome, mas é o John. É o John. Eu não sei falar sobre o nome dele. Mas traduzindo, né, gente? Os produtores queriam muito que fosse o Bob pra fazer o Dan. Só que o Bob tava fazendo, eu acho que um programa de TV matinal, assim como o Dan faz na série. Então ele não podia entrar pra fazer, né, gente? E aí, pouco tempo depois que a série já foi gravada, já tinha sido gravado até o primeiro episódio, o Bob tinha sido demitido. E aí, pouco tempo depois, ele já entrou sendo o Dan da história, porque os produtores queriam muito que ele fosse o Dan. Quem sabe porque eles já viam muito que o Dan, ou melhor, o Bob faria muito bem o Dan. E falando sobre uma coisa bem triste, né? E é uma curiosidade, mas é muito triste, que o nosso Dan, ou seja, o Bob, ele morreu esse ano, em janeiro desse ano. Parece, né, que ele teve uma queda e sofreu um traumatismo craniano. Então, é muito triste, porque simplesmente ele é um ator maravilhoso, porque, gente, o Bob, ele é comediante. E ele, pelo que eu vi, né, ele é bem diferente do Dan. E ele interpretou um cara super correto na série, então
dá pra ver o quanto ele é um ótimo ator neste ponto. Michele, belezinha, belezinha. O que houve? Tio Jesse, o que a gente faz agora, hein? Primeiro vamos parar de falar feito idiota. O nosso Dave Cullen, ou melhor, o nosso Joey, né, o nosso comediante Joey, ele, né, o Dave, ou melhor, o Joey e o Bob, ou seja, o Dan, já se conheciam muito antes da série. Em uma entrevista, o Bob mesmo tinha dito que o Dave, ou melhor, o Joey, vou só confundir, mas o Dave dormiu durante 13 anos no sofá dele. Então, uma super amizade, 13 anos, gente. Então, uma extremamente amizade. E outra curiosidade que a gente tem sobre ele é que em uma entrevista que eu acho que ainda nem foi ao ar, ele comentou que ele queria muito fazer uma série, né, como forma de homenagear o Bob. E que todo o elenco, né, adoraria e poderia participar, sim. Mas eu acho que as gêmeas Osley, eu nunca sei se fala assim o sobrenome delas, sendo sincera, eu não acho que as gêmeas participaria, né? Por tudo que aconteceu e os comentários, essas coisas que ela não quis participar da série da Netflix, então eu não acho que ela participe, que ela queira participar dessa série. E eu também não acho que é necessário fazer uma série. Pode ser um filme, algo bem pequeno, sabe? Tipo, como uma forma de cada um falar o que o Dan, nesse caso, seria importante pra ela. Tipo, a DJ tá falando que, além de ser um pai, ele ensinou tal coisa e trazer uma memória lá da série. Tipo assim, desse jeito. Esse jeito é o que ele quer fazer e eu imagino que ficaria bem legal e até bem emocionante. Moderninha que nunca. Pode chegar aí, gatinha. E agora a gente vai falar sobre o John Stamos, que é o nosso querido, né, Jesse Katsopolis, o roqueiro louco pelo cabelo, que conquistou o coração de muita gente, que eu sei. Eu sempre vejo o povo comentando que foi o primeiro crush aí de vocês. Eu não posso falar isso, é porque eu assisti depois. Mas a gente tem que ser sincero que ele é muito bonito. E as curiosidades que eu tenho sobre ele, né, gente, é que, primeira curiosidade, ele não se chamaria Jesse, e sim Adam. Não faz sentido. Mas sim, gente, o personagem dele não se chamaria Jesse, e sim Adam. Entretanto, o John, ou seja, o Jesse, comentou ali na produção que ele achava que o nome Jesse era muito mais bonito e combinava muito mais com o personagem do que Adam. Aí os produtores pensaram e decidiram mesmo colocar o nome dele como Jesse. E aí eles decidiram também colocar Katsopolis, que seria por causa da família grega dele, né, gente? Que a gente vê em alguns episódios também. E também, gente, Jesse, além de combinar muito mais com a personalidade do Jesse, combinar muito mais com a personalidade dele, também o nome Jesse é o nome do irmão mais novo, eu acho. Eu não sei se é o irmão mais novo, mas é o nome do irmão do rei do rock, né? Do Elvis Presley. Outro nome que eu não vou conseguir falar na minha vida. Tô ótima esses dias pra falar nome de personagens. Nome de pessoas importantes. Tô muito ótima pra isso. Que pra quem já assistiu a série sabe muito bem o quanto Jesse é apaixonado pelo rei do rock. Então cai perfeitinho o nome dele ser Jesse. Ainda mais porque tem um episódio, gente, que a gente descobre que o nome do Jesse não é Jess, e sim Hermes. Só que como ele sofreu muito preconceito, muito bullying na escola por isso, fica até meio esquisito, porque tem um episódio que ele é chamado de Jesse. Alguma coisa do roteiro saiu errado. Alguma coisa aí no roteiro eles não perceberam. Mas vamos lá. Vamos continuar. Hermes. E ele sofreu muito preconceito por causa disso, que ele escolheu colocar o nome dele de Jesse. Só que todo mundo chama ele de Jesse. E tem um episódio em que mostra os outros dois pequenininhos, né? Ou seja, o Jesse e o Dan, pequenininho. E tem ali o Jesse correndo atrás das menininhas. Então,
Será que desde aquela época ele já chamava Jess? Outra curiosidade, gente, é que o John, ou seja, o Jesse, ele queria muito, ou melhor, ele pensou em sair da série na primeira temporada da série. Por quê? Porque ele tem muitos filmes, depois ele também teve muitos filmes, só que ele queria ter um filme mais um filme, uma série com teor mais drama. Ele não queria ir muito pra comédia. Então ele pensou algumas vezes em sair da série, só que a série começou a conquistar o coração dele, começou a fazer muito sucesso. Então, é claro que ele não decidiu sair. E muito obrigado por você não ter saído, porque o Jesse era um dos melhores personagens de todo. Como as pessoas citam, ele era muito o oposto do Dan. Então, sempre rolava aquela discussãozinha básica, mas eles sempre se apoiavam. Então, era muito bom. E é sempre bom, né? As crianças ter dois lados opostos na rotina ali deles. Pedi pro Jesse estar aqui pra conhecer os meus pais. Como é que ele pode fazer isso comigo? Becky, estamos gravando. Oi. Está tudo muito bem, tudo correndo às mil maravilhas. A Lori, né? A Lori Fogney, ou nossa querida segunda mãe das crianças, a Rebecca, né, gente? Temos ali, ó, duas curiosidades dela. A primeira curiosidade dela, gente, é que ela só ia ficar 6 episódios na série. Assim como muitos outros personagens, né, outras mulheres apareceram na série, começaram a ter ali um envolvimento com os personagens, né, com os 3 homens da história. Ela também ia só ter isso, na verdade. Só que o público gostou muito dela, o público gostou tanto dela que ela acabou ficando mais, né? E ela é muito importante para a história, como eu falo, como se fosse uma segunda mãe para as meninas, porque ela acaba dando conselhos em relação à mulher, em relação a coisas que só a mulher vai entender para as meninas. E outra curiosidade é que a Lori, ou seja, a Rebecca, e o John, ou seja, o Jesse, namoraram na adolescência, gente. Eles namoraram na adolescência. É que não é justo. Primeiro eu perdi minha mãe, depois vovó foi embora. E agora perdi meu quarto também. Tudo que eu tenho continua desaparecendo. Querida Candice Cameron, que é a nossa querida DJ, né, irmã mais velha, irresponsável em alguns momentos, mas super responsável em outras. O primeiro beijo da DJ também foi o primeiro beijo da Cameron, que eu não lembro com quem foi. Gente, é porque é um cara que apareceu poucas vezes na série, então não é um personagem tão importante assim. Na verdade, isso é muito comum, gente, em séries que tem crianças, pré-adolescentes ou adolescentes, ter o primeiro beijo em cena. Várias aí conta que o primeiro beijo dela, o primeiro selinho dela foi nas frente das câmeras. Isso é até bem comum. Além disso, gente, a Candice e o Scott, ou seja, o Steven, né, o que ela namorou na série, eles foram no baile juntos, gente. Eles foram no baile aquele baile que sempre tem na formatura das pessoas ali, que não tem no Brasil, que a gente sente vontade, que não tem no Brasil aquele baile ali, que na história, né, ela foi com o Steven, e na vida real ela foi com o Scott. Já o Scott, ou melhor, o Steven, né, porque Scott, o sobrenome dele não vou saber falar, então vou chamar ele de Steven, que é o louco por comida, o que tá sempre atrás ali de comida, e, gente, que tem naquele estômago? Mas traduzindo, gente, a curiosidade que eu tenho sobre ele é que esse ator, né, o Scott, também tinha, né, ele dava voz à personagem Aladdin da Disney. E a série até brincou com isso naquele episódio lá da Disney, que eles vão visitar a Disney e aí vai a família inteira. E aí a DJ começa a ver o Steven em um monte de personagem, e nenhum desses personagens é o Aladdin. Então a série quis dar essa brincadeirinha do fato de que a voz do Aladdin da Disney é a mesma voz do Scott. Cansada de você atrapalhar minha vida. Eu vou dormir no quarto do tio Jesse. Ótimo! 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 Michelle, tá chateada com o quê? Eu não tô
chateada, eu só gosto de brincar disso. Ótimo! Vou falar agora sobre as gêmeas Osley, né? Que é a Mary Cat e a Ashley Osley. Eu posso estar falando errado. Só que elas é uma das favoritas e super comentadas. Sim, gente, temos duas gêmeas interpretando um papel só, que é o papel da Michelle. Muita gente sabe disso, e eu espero que você também sabia. Se você não sabia, ó, uma novidade pra vocês. E aí, a pergunta que não quer calar é: por que colocaram duas gêmeas pra interpretar um papel só? Na época que a série foi lançada, mesmo sendo uma época mais livre na TV, né, mais livre na TV aberta, ainda tinha algumas regras, e uma das regras era que não podia colocar uma criança para trabalhar, né, num set de filmagem por muito tempo, tipo 4 horas ou um pouco mais de 4 horas. Então, como eles sabiam que ia ter que colocar bem mais do que 4 horas para produzir a série, eles decidiram contratar gêmeas. E aí, as gêmeas foram contratadas porque elas foram as únicas que não choraram na audição. E é até engraçado levar em conta isso, porque quando elas começaram a filmar, a única que filmava era a Mary Cat, porque a Ashley não conseguia filmar, ela começava a chorar muito. As pessoas não queriam que descobrissem que eram gêmeas, então o nome delas era um colado assim, como se fosse uma pessoa só, tipo Mary Cat Osley, Mary Cat Ashley Osley, tipo como se fosse um nome só e não das gêmeas em si. Elas foram contratadas quando elas tinham só 9 meses, gente. E elas quase saíram das primeiras temporadas, porque a mãe delas queriam que ela tivesse uma vida normal. Dizia que ela queria que as crianças tivessem uma vida normal, porque de todas ela era a mais nova. Elas eram as mais novas a atuar ali. 9 meses, gente. Então, ela queria tirar a filha, porque ela queria que as filhas tivessem uma vida, vamos dizer, normal. Só que a série começou a fazer bastante sucesso, aumentaram o salário, e a mãe deixou, né, gente? Falou, não aumentou o salário, então bora, né? Já que é assim, bora. Mas a gente agradece por ter deixado, porque a Michelle era maravilhosa, fofa, e valia muito a pena assistir, porque era muito engraçada as cenas com ela e de cortar o coraçãozinho, né, alguma, então muito obrigada por ter deixado. Agora vamos para curiosidades gerais, né? Curiosidades da série geral. Fachada da casa da família Tanner é uma fachada de uma casa real, que você pode até, tipo, não você pode ir lá visitar, mas você pode ir lá assistir, conhecer, ver. E outra curiosidade é que a série se passa em São Francisco, né? Eles são sempre citando que São Francisco. Só que não é São Francisco, e sim Los Angeles. A série foi filmada em Los Angeles. E então você pode ir lá visitar Los Angeles, conhecer a casa, que foi vendida nada mais, nada menos por 3 milhões de dólares. Muito dinheiro. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Além disso, né, gente, na época das filmagens da série, você podia comprar ingresso e assistir a produção do episódio. Então, tipo, a gente vê algumas risadinhas ali, porque eram verdadeiramente risadas das pessoas que podiam assistir. Além de você poder assistir lá a produção do episódio, nesse caso, assistir a gravação do episódio, você também podia conhecer os estúdios ali da produção. Cada episódio demorava mais ou menos 6 semanas para ser produzida, ou seja, 1 mês, 2 meses quase, 2 meses, 2 meses para ser produzido, 2 meses pouco, 1 mês pouco, na verdade, 1 mês, 2 semanas por aí, para ser produzido. Então, tipo, é bastante tempo, e era tão bastante tempo que as crianças iam produzir, né, iam gravar e não podiam ir para a escola. Por isso eles contratavam, melhor, professoras particulares para dar aulas para essas crianças. Eu acho meio esquisito, até horrível, uma criança não ter essa oportunidade de conhecer e viver uma vida, vamos dizer, normal. Porque eu sei que
se você quer ser famosa ou você quer atuar, é bem difícil você ter uma vida normal sendo criança. Mas eu ainda continuo dizendo que eu acho um pouco absurdo isso dela não conseguir ter uma vida normal. Outra curiosidade que eu achei impressionante foi o fato de que, né, a série não se chamaria Full House, nesse caso, 13 Demais no Brasil, e sim se chamaria House of Comic. E seria uma série que falaria sobre dois amigos comediantes que daria a representar simplesmente, perfeitamente o Bob, o Dave e o Dave. Acho que é Dave, não sei falar certo o nome, mas traduzindo os dois, porque os dois são comediantes, eles trabalham com comédia, então daria pra colocar os dois tranquilamente. Só que na época, série de família tava fazendo muito sucesso. Era a grande ali jogada, era colocar a série de família, série familiar. Então os produtores da série decidiram que colocariam uma família no local, no lugar de dois amigos comediantes, e aí decidiram colocar uma família menos tradicional, né, porque é uma série meio tradicional. Também temos a informação de que, né, é horrível isso, só que a Pamela, né, que são a mãe das crianças e a esposa do Dan e a irmã do Jesse, foi morta em um acidente de carro por causa de um homem bêbado, nesse caso de motorista, não precisa ser um homem, pode ser uma mulher, mas provavelmente é um homem que tava bêbado, e a gente vê isso no final, quase ali, ó, no final da, acho que a temporada, se eu não me engano, em que a DJ conta isso pra Kimi, né, ela, não, coisa que a gente já sabia, não foi contado, mas foi meio que uma bronca, dizendo que, porque ela já tinha bebido e queria dirigir, que aquilo seria muito errado, porque a mãe dela morreu por causa disso. Então, isso era algo pesadíssimo para uma série infantil, mas é importante até comentar e falar sobre isso, né, gente? Outro fato, gente, é que a série ia ser cancelada na primeira temporada. Quando a série foi lançada, não teve um público tão grande assistindo a série, ou melhor, teve um público grande assistindo a série, mas teve uma crítica absurda na série, porque diziam que as piadas eram muito parecida, que sempre vinham com piadas muito iguais e idênticas, e que a série não era tão boa assim como as pessoas queriam tanto dizer. Só que, como eu falei, ele tinha um público bom, não tão bom como tem hoje atualmente, mas tinha um público bom. E também o fato dele ter sido uma coisa de uma família completamente diferente, né? Não tinha uma mãe, não era um pai, uma mãe, uma filha, um filho, um cachorro. Era uma família completamente diferente, com 3 pais. Então, isso dava uma coisa de as pessoas quererem que a série continuasse. Então, os produtores acabaram decidindo, né, fazer uma segunda temporada. E aí, com a segunda temporada, foi aumentando o público. Exemplo disso é que a série é considerada uma das melhores séries, né, dos anos 90, 80, 90. E que é de um carinho muito grande que o público tem para a série, porque a série é muito legal, isso tem que ser sincero em dizer. Além disso, né, a série foi cancelada na 8ª temporada. E por que a série foi cancelada na 8ª temporada? A série foi cancelada na 8ª temporada porque, como a série já tava, né, tinha 8 temporadas, ela tava ficando uma série muito cara pra ABC, que foi o estúdio que fez ela. Então, queria ser vendida para outro estúdio, né? Outro estúdio queria comprar os direitos dela para produzir. Só que o John, que fez o Jesse, e a Candice, que fez a DJ, não gostaram muito da ideia. E além do fato disso, o John queria muito sair daquele universo para produzir outros universos, porque, né, vários eu já produzi na série. E a Candice queria ir pra faculdade, porque ela não poderia entrar na faculdade se ela tivesse sendo a DJ na série, né? Como eu falei pra vocês, as crianças não tinham esse tempo de poder ir em lugares assim. Só tinham feriados, só tinham as folgas nos finais de semana. Então ela não tinha essa oportunidade de poder ir pra faculdade. Então, juntou esse fato dos dois não quererem que o estúdio mudasse. A série já tinha um bom tempo, tava muito cara. E a ABC acabou decidindo
terminar a série. Exemplo disso, gente, é que no último episódio, né, da 8ª temporada, ninguém sabia que ia ser o último episódio. Por isso que nem foi um grande episódio, assim. Eu sempre falo que o final foi, tipo, muito triste, porque não deu um final bom pra gente assistir e falar, olha, acabou mesmo. Foi um final muito xoxo, tá bom. Foi um final bonitinho ali deles todos se abraçando, falando, a família é importante. Mas não foi um final tão bom, assim, como tantas outras séries aí que o final é bem melhor, né, gente? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. E hasta luego!